Olá amigos, domingão, dia 24 de abril, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 25 a 29 de abril, a última semana do mês. Lembrando que no fechamento da semana teremos aí a divulgação das carteiras recomendadas aqui da DV Invest, então fique antenado aí no app, no aplicativo DV Invest aqui do meu lado, você pode baixar o aplicativo. Nesse radar da semana eu vou falar aqui do Ibovespa, os ativos, né? Primeiramente começa pelo índice Bovespa, na sequência os futuros, dólar e juros, DI contrato F25, depois ações PTR4, são 15 ações, PTR4, Vale 3, B3 e CA3, Ecor 3 e Tube 4, Ciel 3, TAE 11, Media 3, Enev 3 e TSA 4, BRAP 4, BBSE 3, Azul 4, RADL 3 e MFG 3. Começando então pelo Ibovespa. Antes vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, para solicitar análise aqui para o próximo radar, ou seja, o radar do mercado, ou principalmente para a próxima análise de fechamento desta segunda-feira. Então aqui nos comentários você pode deixar aí seu comentário, qual banco que você quer que analise. Tem algum BDR para a gente analisar? Então recomendo aí que a gente vai dar uma olhada nos comentários para poder usar aí na análise de fechamento do próximo pregão. Então vamos lá, Ibovespa, penúltima semana do mês, queda acentuada de 4,39%. E aí, o que isso gera em termos de interpretação aqui do comportamento entre compradores e vendedores? Gera um sinal negativo porque o Ibov, dentro do que a gente já vinha comentando, principalmente do radar da semana passado, que seria importante o Ibov não voltar para baixo dessa região de 15 a 14.500 pontos. Seria importante se sustentar acima, ou seja, gera aqui um candle fraco na semana e na sequência, nessa próxima semana, gera um sinal de alta. Então, de maneira geral, Ibovespa, enquanto não retornar para cima da máxima dessa última semana, 116, 190, vai ficar dominado por um viés de baixa. Ou seja, por uma sinalização que volta para baixo de níveis ali de suporte e que aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo. E quando a gente fala ter algo mais para baixo, o primeiro suporte já passou na faixa de 11.700, tem a região dos 11 mil pontos, principalmente mais visível pelo gráfico diário, mas o próximo nível é uma região de fundo anterior e topo anterior, essas sombras inferiores, essas sombras superiores, essas sombras inferiores. Então é uma região ali, o próximo suporte na faixa dos 109.500. Aí depois disso, o próximo suporte na faixa dos 107.758. É importante ressaltar que se o Ibovespa voltar para baixo desse ponto aqui, dessa mínima, 107.780, ele anula a tendência de alta de curto a médio prazo, que ficou enfraquecida após o candle dessa semana. Então, de maneira geral, o que essa semana gera para a gente? Um risco, aumenta o risco em boa parte dos ativos das operações na ponta compradora. Quando falo de risco, é de relação risco-retorno, não que não vá dar errado em alguma compra, é de ter um melhor retorno, de ter uma melhor expectativa de subida. Então aumenta esse risco, ou seja, você vai tomar um risco onde o retorno tende em média a ser mais fraco dentro desse contexto. Seguindo aqui para o dólar terminou bem a semana com alta aí de quase 2%, confirmando a formação de um fundo, superação da máxima de um candle anterior. Então já tem, na minha leitura, 3 semanas que está corrigindo aqui toda a queda. Esse sinal aqui aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Se olharmos primeiramente pelo gráfico semanal, aqui a retração de todo esse movimento de queda, um dos pontos de retração ou seja, um nível de resistência lá em 5,086. E tem também, logicamente, a média móvel de 13 períodos do gráfico semanal, que a gente observa aqui na faixa de 5,040. Então são os dois níveis, um fixo de resistência e o outro aí que pode ainda escorregando mais aqui, que é a média móvel. E aí, olhando para um gráfico diário, ou seja, a expectativa para o dólar depois dessa semana é mais positiva para as próximas semanas. E aí, quando olhamos para o gráfico diário, observa-se que a tendência foi revertida. A tendência que era de baixa, ela foi revertida. De forma resumida, gerou essa formação de um W, aqui está a formação de um W aqui em azul,
E a confirmação desse W, esse padrão gráfico ou de fundo duplo, também chamado de fundo duplo, foi rompida aqui essa máxima, esse topo aqui entre os dois fundos, são um fundo duplo, e isso gera uma expectativa maior de alta. Retoma a tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário e olhando para a questão da projeção de alta, daqui para cá a gente tem uma projeção lá por volta de 5,02 ou 5,026. Então são e dólar, lembrando da retração do gráfico semanal, 5,08, 5,086 e aqui 5,026. Acima disso, a resistência mais próxima pelo gráfico diário vai ficar em 5,085, 5,086, que é essa região mais importante. Então, de maneira geral, a expectativa maior de alta. O que dá para se esperar para o próximo pregão ou para os próximos pregões, principalmente para quem trabalha fazendo aí os day trades, ficar de olho mais no intraday ali em sinalizações de alta, por exemplo, de 60, gráfico de 60 ou de 30 minutos, fundo ascendente, fica mais para se focar em compra, usando até um gráfico de 10 ou de 5 minutos para realizar essas entradas. Então, ficar atento porque a expectativa maior é para cima, anula essa expectativa se retornar para baixo da mínima desse último pregão, do pregão de sexta-feira, que ficou em 681,5. Isso aqui, ó. Enquanto não retornar para baixo dessa média e dessa mínima e permanecer acima da média, o viés é mais positivo para o dólar. Seguindo aqui para o DI juros, tivemos uma semana lateral, menos 0,12%, estável, 3 semanas de queda, 3 semanas aqui tentando subir e dentro da zona de resistência. Que zona de resistência é essa? Aquela região dos 12,20 a 12,45. Essa é a principal zona de resistência. Pode ainda vir um pouquinho mais para cima, mas o cenário, na minha leitura, ainda traz uma expectativa de se poder ter algo para baixo, que pode ser já dessa próxima semana, ou ficar enrolado aqui mais um tempinho. Perda da mínima dessa última semana na faixa de em torno de 11,95 reforça a expectativa de se ter um movimento para baixo e, consequentemente, um cenário mais de indefinição de tendência de curto a médio prazo para o juros, contrato aqui F25. Tá? Então, abriria compra aqui? Não abriria compra aqui, a não ser que olhando por um pouco mais para o gráfico diário, se tivesse algo aqui assim, ó, no gráfico diário, algo mais assim, depois gerasse um sinal de alta, beleza, daria, ou seja, testando a área média, daria para arriscar uma operação de compra. Nesse momento, por mais que possa buscar algo um nível mais acima de 12,45, em termos de relações de retorno, não estaria tão interessado em fazer essa entrada. Seguindo para as ações agora, Petrobras terminou a semana em queda de 2,27%, gerando um topo abaixo do topo anterior, quase no mesmo nível do topo anterior. Então, pelo gráfico semanal, a Petro gera um sinal de mudança da tendência de alta para indefinida. Faz um topo mais baixo, mas o último fundo é um fundo mais alto. Então isso aumenta a probabilidade de queda. O que muda essa expectativa é se a Petro conseguir superar essa máxima aqui da semana retrasada, que é na faixa aí dos 32,07. Enquanto não fizer isso, o viés um pouquinho mais baixista para o curtíssimo prazo, principalmente para as operações de swing trade, gráfico diário, dá para até observar que vai aqui embaixo, vai aqui em cima, depois vem aqui, perde essa mínima, faz um pivôzinho de baixo, ou um topo duplo, e cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Suporte mais relevante e próximo na faixa dos 29,60 até 29,30. Não vejo entrada já de imediato em cima de PTR4 em termos de swing trade. Vale teve uma semana péssima, 12,64% de queda, fechamento para baixo do gap, que estava totalmente enrolado, o que poderia gerar entrada pelo gráfico semanal gerando sinal de alta aqui em cima do suporte, passou direto, então descaracterizou essa compra pelo gráfico semanal e criou um viés um pouquinho mais negativo no momento. Vou colocar até no gráfico mensal do lado de cá, dá para observar a formação de um topo no mesmo nível do topo anterior ali. Então é um sinal mais negativo. Tem a média móvel já de 13 períodos que aqui dá para observar pelo gráfico semanal que está em cima dela. Tem suporte aqui mais próximo na faixa ali dos R$80 a R$77,70. Então essa região aqui é a região de suporte que pode ser testada e gerado um sinal aí de recuperação visível melhor pelo gráfico diário. Como está mais esticado para baixo, para se buscar uma compra contra a tendência, que é a tendência do gráfico diário de baixo, de curto prazo de baixo, ficaria mais interessado aqui nessa região aqui de preço para arriscar alguma compra de fundo descendente, ou seja, risco maior, mas tentando pegar um movimento de subida que se aproxime da média móvel de 13 períodos.
Outro papel falando aqui ainda de semanal, vou deixar o mensal do outro lado, B3SA3. Possibilidade de arriscar compra se ela conseguir superar a máxima dessa última semana, localizada em 14,89. Stop ficaria aqui para baixo da mínima da semana retrasada, ou seja, para baixo dos 14,18. Qual seria a forma de entrada? Entrada de correção e fundo ascendente ali em cima de uma zona de suporte, topo anterior e médias móveis. Então isso traria a chance de compra. Então precisa superar a máxima desta última semana. Pensando mais em operação de position trade, que é aquela que você entra no ativo pelo gráfico semanal e está tentando ficar de 3 a 10 semanas posicionado na ação. Outra no mesmo formato é Core 3, movimento forte de subida, supera o topo anterior. Se conseguir superar a máxima dessa última semana, localizada em 7,81, também encaixaria aí uma compra de position trade, stop ficaria um pouco mais para baixo, logo aqui embaixo, tentando pegar um movimento pelo menos ali para a região dos 9 a 9,20. Então seria de position trade no ativo. A outra ação pelo gráfico semanal seria YouTube 4 também. Apesar de ter voltado para baixo dos topos ali anteriores, que seria interessante não ter voltado para baixo dessa região, mas perdeu força, traz a chance de entrada também se superar a máxima dessa última semana, que está localizada em 26,61. Se superar, gera o quê? Um fundo ascendente. Testando a média, também encaixaria a possibilidade de uma compra pelo gráfico semanal, que ainda está em tendência de alta, de curto a médio prazo. Anula a tendência de alta se ocorrer oscilação aí abaixo dos 23,78. Partindo agora para falar mais de gráfico diário e começar aqui, ou seja, mais para as operações de swing trade, Cielo é uma, que seria uma forma de buscar uma compra aqui de fundo ascendente. Apesar do longo movimento de subida, o semanal lá em cima. Então esse fato aqui, eu vou até dar um zoom menos aqui na Ciel, essa região aqui de topo lá para trás é um nível de resistência que ela está respeitando. Perdeu essa mínima aqui, ó, se eu oscilar abaixo dessa mínima, meio que aborta já essa operação. Porque cria uma expectativa maior de queda. Movimento muito parecido com o que aconteceu com o SBSP3, Sabesp, nesta última semana. Já tinha um movimento um pouquinho mais longo para cima, perdeu a mínima aqui da semana passada e terminou acelerando a queda. Então aqui é uma operação que tem um risco maior, porque a correção foi curta em relação a todo o movimento de alta mais visível pelo semanal, mas é um ativo que ainda se encontra forte, se sustentando acima da média móvel 3 períodos, fazia tempo que não tocava a média, então superou essa máxima, dá para arriscar aí uma compra com stop abaixo da mínima deste pregão, 3,33, 3,37 seria um dos pontos aí de se posicionar o stop. Taesa, TAE11, também é uma retração curta em termos de preço, só acertar aqui o código dela. É uma retração curta em termos de preço, em termos de tudo que subiu, ela ficou lá em cima, lateralizando. Mas enfim, até agora não caiu. Pode cair logo na sequência, mas uma das alternativas de entrada tem um risco maior de comprar aqui. Se quiser trabalhar com stop mais curto, beleza. Outra forma de fazer a compra seria aqui na superação dessas máximas aqui. A máxima é essa aqui de 44,85, essa aqui também 44,85. Ou seja, superou 44,85. Dá para se arriscar a compra, principalmente se for o primeiro candle do movimento de subida. Stop ficaria abaixo da mínima deste candle, tentando pegar o movimento de subida do preço. Também falando de swing trade. Dia 3. A ação também vem corrigindo. Uma correção para mim aqui em duas etapas. Vem fazendo isso aqui, sobe, aí cai, sobe forte, aí volta a cair. Está gerando alguns candles de força que não estão dando sequência. Então, um sinal um pouco de fraqueza também que traz uma chance de fazer isso aqui, ó, pelo gráfico semanal. Corrigir a alta forte aí dessas últimas semanas pelo gráfico semanal. Mas como o papel ainda vai demonstrando força, se acontecer primeiro, superar a máxima desse candle, abre a possibilidade já de abrir compra de swing trade. Ou se bate aqui nessa região, bate na média e depois gera o sinal de subida, também possibilidade de abrir compra de swing trade em dia 3 no decorrer dessa próxima semana. Enev 3, ação que olhando um pouco mais para o gráfico diário, a gente tem aqui o que? Uma tendência de baixa. Beleza. Só que lá no semanal ela está num patamar importante de preço. Fechou abaixo da média, mas está na região de topo ali anterior, fundo aqui nessa região, aqui também. Então, dentro do que está, principalmente aqui esse fundo, tá? Então, dentro do que está acontecendo ali, o sinal foi ruim no gráfico semanal. Aqui já está numa leve tendência de baixa,
Mas se ela, ao invés de perder essa mínima, superar a máxima desse candle, uma das alternativas de entrada seria: vou arriscar a compra aqui, vou colocar o stop aqui, vou tentar pelo menos pegar um movimento à região dos dois topos anteriores, que seria proporcionalmente maior do que o tamanho do stop. Então esse movimento aqui, essa altura aqui, seria maior do que o tamanho do stop. É a alternativa de entrada, sendo para um perfil um pouquinho mais arrojado em NEV3. E falando em perfil mais arrojado, tem algumas alternativas aqui. TSA4, a tendência já é uma tendênciazinha de baixo, pelo gráfico diário. Mas olhando para o gráfico semanal, está em cima do nível de suporte, perto ali da região de 9,90 até um patamar ali na casa dos 9,80, 9,82. A ação aqui dá para ver também pelo gráfico diário em uma região ali de antigo fundo, topo, e parou aqui nesse ponto. Se ainda fizer alguma nova mínima aqui, ou máxima descendente superar a máxima anterior, seria a forma de entrada. A outra seria já arriscar aqui. O lado negativo dessa aqui é que o candle é grande, né? Então, se eu pegar aqui o tamanho do stop para proximidade da média, que já é uma resistência, é muito próximo. É menor do que uma relação risco-retorno de 1 para 1. Então, o ideal é que tivesse mais uma máxima descendente, um candle menor, para tentar entrar mais afastado da média com um stop mais curto, porque é uma operação contra a tendência. A outra também nesse formato, depois de TSA4, é a BRAP4. Assim como a Vale, que deu uma estilingada para baixo, aqui tendência de baixa. Esticada para baixo, quando faz esticada para baixo, é que a distância do preço para a média móvel de 13 períodos já é mais do que 2,5 vezes a volatilidade média do papel dos últimos 10 pregões. O que seria bom acontecer? Se eu olho aqui para o True Range, o True Range desse dia, que é a volatilidade do dia, foi de R$ 1,60, desse dia aqui. A média depois desse dia está na faixa de 97 centavos. Então, ou seja, se eu entrar comprando esse ativo aqui e colocar o stop pela volatilidade na faixa de 97 centavos, o stop vai ficar aqui no meio do caminho, porque esse candle ficou muito grande. Então, o ideal, quando eu falo de candle menor, é justamente para você ter um tamanho de stop menor e, consequentemente, em termos de relações com retorno, você não precisa exigir tanto para cima para se ter uma relação de retorno satisfatória de 1 para 1,5 ou 1 para 2 principalmente. Então, o ideal é que ela escorregue um pouco mais, faça um candle um pouquinho menor de indefinição, por exemplo, ou até mesmo de alta, e aí depois entra aqui uma compra na superação da máxima desse candle, tentando pegar o quê? Um movimento de recuperação até pelo menos ali a média móvel exponencial de 13 períodos. BBSE3, ação que precisa corrigir mais. Então eu falo papel que precisa corrigir mais, precisa gerar algo aqui mais, ou fica mais enrolado para gerar pivô de alta, mais para o fechamento da semana, ou gera mais uns 3 pregões aí de máximas descendentes para comprar um fundo testando a média móvel de 3 períodos. Então essa é a alternativa de swing trade, mas essa aqui seria mais para quinta ou sexta-feira a possibilidade de uma compra em BBSE3. Falando um pouco até de venda, Azul 4 é um riscozinho um pouquinho maior, porque por enquanto a tendência de baixa foi bem fraquinha, ó. Não está indo muito longe, aí recua bastante, vai lá basicamente testar o topo anterior e gera um candle de baixa. Perda dessa mínima com stop aqui é um stop grande por proximidade do fundo, mas seria uma das alternativas de tentar pegar algo para baixo em Azul 4. Só olharia para compra em Azul 4 se essa ação passar a gerar sinal de alta acima ali dos 24,40. RADL3 também chama um pouco de atenção para a questão de venda, porque ela gerou um movimento muito longo para baixo, voltou para baixo das médias, está aqui brigando para subir. O ideal é que se tenha mais alguns pregões aqui para depois gerar ali algum sinal de topo descendente, enfim, para buscar essa venda e tentando pegar no próximo movimento de queda do papel, que seria essa expectativa, apesar de não ter ainda perdido esse fundo aqui anterior, mas de maneira geral, quando a gente vê aqui esses recuos muito grandes, a tendência não consegue superar a máxima ali do que caiu 3 semanas, tá fraco, bate ali no topo anterior, supera, mas já volta forte para baixo, então aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo a raia Drogasil. Então ficaria atento aí nos próximos pregões para pensar em venda. MRFG3 também nesse formato, entraria vendendo aqui agora? Não, mas eu olharia com carinho para essa região, que é essa faixa de preço, ó. Olha a região que ela perdeu, que ela tentou até voltar para cima na quinta-feira e não conseguiu. Desculpe, na quarta-feira e não conseguiu, quinta foi feriado.
e aí ela vai e confirma para baixo a perda de toda essa região de suporte. Baixa na resistência e volta a cair. Abriria venda aqui? Em termos de relação risco-retorno, não. Ainda tem a probabilidade maior de ter algo mais para baixo. Mas o que eu mais ficaria atento mesmo é recuo do preço, se aproximou da média, girou topo descendente, foco em venda de swing trade em Marfrig. Olhando para o semanal também, olha a perda dessa região do semanal, aqui na realidade está com isso, agora está correto aqui basicamente. Assim, ó. Olha como essa região é importante pelo gráfico semanal. Ó. Topos anteriores, fundo, fundo, fundo e perdeu. Então agora, no diário, enfim, enquanto estiver gerando sinal de topo para baixo da região em torno de 20 a R$20,20, essa região por aqui assim, ó, fica muito mais para buscar venda em Marfrig. Não olharia para compra nesse momento em termos de swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Desejo a você uma excelente semana e nos encontraremos aí nos próximos pregões, seja segunda, terça, enfim, análise de fechamento, radar do mercado, dentro do aplicativo DV Invest. Tendo recomendações, comentaremos aqui no aplicativo DV Invest. Até mais.